Ok. Pronto, a primeira. Eu vou exibir aqui uma revisão. Pronto, eu preparei eu preparei agora. Vocês estão vendo aí, pessoal? Estão conseguindo assistir? Sim. Pronto. Oi. Por enquanto são só algumas questões sobre o sistema financeiro, que é para ver se vocês, alguns termos que a gente já utilizou, se já está materializado na memória, tá certo? Essa primeira imagem aí, ela mostra o que é o sistema financeiro nacional. Ele está indicando aí quem dita as regras. São três órgãos: Conselho Monetário Nacional, o Conselho Monetário de... Geraldo. Oi, Para mim não está apresentando, não. Tá aqui só o nome Revisão Sistema Financeiro Nacional. não está passando? Menor. Tá do lado, só que menor. Não, é. Tá na primeira página ainda. Eu tô vendo se eu mexer o mouse. Já está na primeira página. Só na primeira página, é isso? É porque pra gente ficar pequeno, pro senhor ficar normal, mas pra gente ficar pequeno, o senhor tem que expandir a tela. Está expandido no meu computador. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou perder tempo não, que às vezes O do senhor é teclado? é teclado, sim. Se o senhor apertar F5 e ir lá na principal e apertar F5, acho que ela aumenta. Pronto, vamos ver aqui, F5. Tá, tá bom agora? Tá conseguindo ver? Revisão Sistema Financeiro Nacional. Tá do mesmo jeito. Então pronto, então eu vou usar o recurso de exportar para o... Eu vou exportar para o PDF, que o PDF não dá esses bugs não. É melhor. Então eu vou voltar aqui e vou buscar no PDF, tá bom, gente? Apareceu agora? Alô, gente? Melhorou. Pronto, revisão. É só uma questãozinha simples, não é nada complicado. Isso aí é só um resumo, mas eu vou preparar. Eu localizei uma apresentação na internet muito didática sobre tudo que nós estudamos até agora. O único problema dela é que ela não tem áudio, ela só tem apresentação de toda a estrutura, mas não tem um áudio. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar um áudio em cima da apresentação para tentar destrinchar ao máximo. Eu acredito o seguinte, que ao final daquela apresentação, vocês vão entender, eu vou pelo menos poder, eu diria que decorar daquela estrutura, porque às vezes numa prova, você tendo aquela informação ali na sua cabeça, você vai conseguir identificar qual é uma questão correta em cima de várias possibilidades que estão te oferecendo. Então essa estrutura é aquela que nós já vimos, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar são os órgãos que ditam regras. E quem cobra regras, Banco Central, Conselho de Valores Imobiliários e SUSEP e Previc. Eu vou fazer uma apresentação mais pormenorizada a respeito de Conselho de Valores Imobiliários, uma... Para mim, para quem não é do meio financeiro, é uma das coisas mais complicadas de entender. Mas então eu vou fazer um específico sobre Conselho de Valores Imobiliários, certo? Mas o que eu quero que vocês tentem responder é essa relação entre essas cinco instituições e a função de cada uma delas, certo?
Vocês estão conseguindo enxergar? Alô, alô? Sim. Estão vendo, não é isso? Sim. Quem pode ler o que está na coluna 1? Yasmin, você pode ler o que está na coluna 1? Órgãos. Yasmin presente? Posso só a coluna 1, né? Sim, só a coluna 1. Número 1 tá CMN. Número 2, Banco Central. Número 3, SUSEP. Número 4, Previc. E número 5, Banco do Brasil. As funções aí por letra. Quem pode ler também, Yasmin? A. Emitir papel moeda. B. Receber depósito à vista. C. Definir metas de inflação. D. Fiscalizar seguros e Previdência privada. Letra E. Fiscalizar previdência complementar. Pronto. Vamos ver, quem é na número 1, CMN, qual que seria a na coluna 2, função, qual que seria a função do CMN entre essas 5 opções? Emitir papel moeda. Letra C, definir metas da inflação. Quem que arrisca mais? Ah, entendi. Acho que é letra C. Letra C. Alguém concorda, alguém discorda dessa letra? Alô, alô? Mais algum palpite diferente da letra C? Ou todo mundo concorda que é a letra C? Quem falou emitir papel moeda não é, tá errado. Pronto, Banco Central. Qual é a missão do Banco Central? Aisha. Qual é a letra? Alô? Aisha? Emitir papel moeda. Correto. É isso mesmo? Concordam com a Aisha? Foi Beatriz. Ah, foi Beatriz, desculpe. Sim, concordo. Alguém discorda, gente? Alô, alô? Todo mundo concorda que é papel moeda? Quem concorda, levante a mão. SUSEP. Vamos ver essa aí. SUSEP. Eu acho que é a letra D. Fiscalizar seguros de previdência privada. Pronto. Algum palpite diferente? Oi? Gente, preciso ouvir vocês. Eu concordo. E a Previc? Qual é a função da Previc? Letra E. Letra E. Previdência complementar. Uhum. Pronto. E o Banco do Brasil? Receber depósitos à vista. É um Letra banco, B. é um banco clássico, né? Um banco comercial. Muito embora depois a gente vai entrar na apostila, ele é o que se chama de banco múltiplo, né? A gente vai tratar a diferença de um banco comercial para um banco múltiplo. Então, isso aí é só um pequeno teste para vocês entenderem que cada órgão ou cada instituição tem uma função diferente e vocês precisam gravar e entender qual é o papel de cada uma, tá certo? Foi um pequeno teste. Eu vou tirar aqui, vou voltar para a sala de aula. Mais uma pessoa aqui esperando no lobby. É Maria. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Pronto, o que acontece? Foi um pequeno teste. A minha ideia é preparar, ao final dessa aula de hoje, uma série de 10 questões que vocês vão responder. E eu vou explicar agora qual é que vai ser a minha estratégia de ação. Porque eu vou tirar o Google Meet do circuito, certo? Vou abandonar o Google Meet
e a gente vai ficar trabalhando com o Google, não, Google Club. Eu vou tirar o Teams da circulação, certo? Eu vou usar esse Google Meet para a gente assistir as aulas. Essa aula está sendo gravada, né? Pronto, portanto, né? Tem aquele aviso que tem que ser dado, né? Quando uma financeira te liga, aviso que essa aula está sendo gravada. Então, nossas aulas vão ser gravadas e eu vou fazer aquilo que já fiz com a aula 2. Eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube e mandar o link para vocês. Vocês vão poder assistir a qualquer hora, a qualquer momento, sem nenhuma burocracia. E vou usar uma outra plataforma, que é o Google Classroom, para jogar os arquivos à disposição e para colocar alguns testes para vocês responderem e a gente poder aferir o conhecimento de cada um, tá bom? Vocês concordam? É por aí mesmo? Porque eu percebi que parece que o Teams, muita gente entrava, caía, e além do mais, eu teria que pagar para poder vocês assistirem uma aula gravada dentro do Teams. Se eu tenho a possibilidade de usar outros métodos para ter aí tudo isso que o Teams oferece, eu vou utilizar outros métodos. Não vou onerar nem vocês nem a mim com uma plataforma que de repente começou gratuita e agora está querendo cobrar em cima disso. Tá bom? Ficou compreendido, gente, essa estrutura, esse pensamento? Alguém tem alguma sugestão diferente? Não, tá beleza. Certo? Concordam? Pronto, tem gente aqui se manifestando que está aprovando, tá certo? Tá me Pronto. ouvindo? Tô Tá me ouvindo. ouvindo? Tô te ouvindo sim. Tô te ouvindo, Maria. Tá ok, Eu né? acho que é melhor. Eu também concordo com o que você estava falando aí. Tá Ok. bem melhor. Tá vendo até a imagem, eu tô achando que tá melhor. Pronto, tava dando muito bug no Teams e depois que eu descobri essa questão de você pode eu posso pagar para ter o acesso para gravar, mas vocês teriam que pagar para cada aluno poder assistir. Então eu vou usar a plataforma gratuita e vou deixar que eles ganhem dinheiro com instituições de ensino, porque a ideia deles é essa, eles criaram um aplicativo para as escolas formais, não foi para quem faz, como eu estou fazendo, um trabalho esporádico de aula. Tá bom? Pronto, para ficar também para preparar vocês em relação ao que vai acontecer nos próximos dias, na quarta-feira eu vou entrar com redação, certo? Vamos falar de redação. Redação e um pouco de revisão de português, que é o que eu vou fazer nas aulas de quarta e nas aulas de sexta-feira, certo? Eu vou brindar vocês com uma entrevista ao vivo. Uma pessoa muito amiga minha vai nos dar uma entrevista ao vivo na quarta-feira a partir das 20h30, né? Inclusive quem quiser divulgar para outras pessoas que quiserem assistir também vai estar aberto. A gente vai entrevistar um jornalista e escritor, o nome dele é Emiliano José, e ele vai nos falar sobre a prática da redação, como escrever, porque ele escreve livros, ele escreveu artigos, ele foi jornalista durante muito tempo para os principais jornais do país, e ele fazia desde pequenos artigos para colunas definidas de jornal, como fazia reportagem de capa inteira ou escrevia um livro. Então, eu acredito que ele pode nos ensinar, pode nos ajudar a estabelecer quais são as estratégias que você pode usar para responder a uma questão de redação num espaço de 25 a 30 linhas. Então, acredito que vai ser uma experiência interessante. Eu ia gravar com ele essa entrevista, mas eu vi que talvez seja melhor, por experiência da última entrevista, que a interação com o entrevistado também é uma forma de aprendizado. Então, isso vai acontecer na quarta-feira a partir das 20h30. Ok? E sexta-feira... quarta-feira a gente vai falar sobre redação. Sexta-feira a gente vai fazer uma revisão de português focado nas questões que mais se repetem nos vestibulares, tirando dúvidas em relação a questões que são corriqueiras de vestibular. E vamos encerrar a semana com esse conteúdo. Ok, gente? Ok. Pronto. Então eu vou... Luana, tá me ouvindo bem? Tá acompanhando direitinho?
Luana, Tá ótimo. Hoje tá beleza. tá vendo? Oi, tá escutando? Tô te escutando sim. Por isso que eu optei Hoje tá beleza. para migrar para o Meets, que o Teams realmente só tava dando dor de cabeça. Tá Tá ótimo mesmo. Tá muito bom. Assim. prontinho. Então vamos lá. Eu vou agora. A gente parou em que parte da apresentação sobre o sistema financeiro? Porque minha ideia hoje é o seguinte: eu quero encerrar essa parte de hoje para a gente poder partir para o conteúdo diferente, para uma coisa diferente a partir da semana que vem, tá certo? Então eu vou tentar aqui retomar nosso conteúdo. Olha, eu sei, ó, bom, com relação bom, eu tenho aqui, ó, Conselho de Valores Imobiliários, eu vou fazer um vídeo específico para tentar destrinchar o que é Comissão de Valores Imobiliários, porque é um tema que lida muito com termos que são do desconhecimento de quem não vive o sistema financeiro, e talvez um vídeo explicativo funcione mais do que eu puxar esse assunto aqui em sala, tá bom? O SUSEP, a gente já viu qual é a função do SUSEP. É responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguro, previdência privada, capitalização e resseguro. A autarquia vinculada ao Ministério da Economia foi criada pelo decreto tal, executou da política traçada pelo CNSP. O CNSP, gente, vocês lembram que ele é desses órgãos normativos aqui de cima, ó. CNSP é um órgão normativo responsável por fixar diretrizes e normas da política de seguros privados. O órgão aqui que nós estamos estudando, qual é o órgão? O SUSEP. O SUSEP é para o CNSP aquilo que o Banco Central é para o Conselho Monetário Nacional. Se o Banco Central é o órgão que faz a fiscalização e que executa as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, o SUSEP é o órgão que executa as normas, que fiscaliza e executa as normas do Conselho Nacional de Segurança Privada. Assim como a PREVIC, que é vinculada ao Ministério da Economia, que fiscaliza a atividade das entidades fechadas de previdência privada. A PREVIC é o órgão que executa e fiscaliza as normas emanadas do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Vocês conseguem fazer esse link dessas duas instituições? Consegue? Fica claro? Querem que eu destrinche um pouco melhor? Qual é a relação do Conselho Nacional de Segurança Privada com a SUSEP? Se o senhor puder explicar mais um pouquinho, é bom, porque eu ainda fiquei meio em dúvida. Pronto. Então, só para retomar. O Conselho Monetário Nacional, o principal órgão executor das normas que são emanadas do Conselho Monetário Nacional é o Banco Central, tá certo? Isso é claro para vocês? É o que fixa, o Conselho fixa a meta de inflação, quem faz o controle dessa meta, quem executa é o Banco Central. Quando eu falo de Conselho Nacional de Seguros Privados, o principal, as regras, as diretrizes fixadas por eles são basicamente elas são executadas pela SUSEP, certo? Qual é o órgão o órgão de fiscalização que é a ferramenta, é o instrumento de ação das normas emanadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, é o SUSEP. Tá clara aí essa relação? Sim. Enquanto que o Conselho Nacional de Previdência Complementar, quem faz a ponte, quem faz o vínculo, a ligação para cumprir as normas emanadas do Conselho é a PREVIC. Não confunda o PREVIC com PREVI. PREVIC é
é o órgão que faz, que fiscaliza a ação dos órgãos das entidades de previdência complementar. A Previ é a previdência complementar dos funcionários do Banco do Brasil. Então essa relação aqui é que tem que ficar claro para vocês. O que é o SUSEP, a quem ela está vinculada, e o que é a Previ, que é a quem está vinculada. Tá certo? Sim. Uhum. Porque o que é que acontece? A gente vai falar agora sobre os órgãos operadores. Tá certo? Tudo aquilo que nós estudamos até agora foi órgãos normativos e órgãos de fiscalização. Mas quem é que vai de fato executar as ações, aquela relação que o sistema financeiro faz entre quem necessita de dinheiro e quem tem dinheiro para oferecer? Quem vai executar são essas instituições aí, que são os órgãos operadores. Bancos múltiplos. Eu também vou falar para vocês um pouquinho o que é. Eu vou destrinchar o que é um banco múltiplo. Alô, alguém está querendo entrar? Montinho. Sou eu pelo celular. Ok. Dê ordem para você. Gente, se tiver confuso, vocês, por favor, puxem minha orelha, tá bom? Que eu retorno e a gente continua falando. Ok. Quem são os órgãos que fazem são os operadores do sistema financeiro? Bancos múltiplos. Os bancos múltiplos, eles atuam em diversos segmentos: conta corrente, investimento, crédito, poupança, seguro, previdência e consórcio. Um banco, para ser considerado banco múltiplo, ele tem que ter no mínimo 2 carteiras. Carteiras nessa definição aí, é cada segmento diferente executado pela instituição. No caso, o segmento conta corrente é uma carteira, o investimento é outra carteira, o crédito é outra carteira, poupança é outra carteira, seguro, previdência. Quer dizer, quando um banco tem mais de uma carteira de atuação, ele é chamado de banco múltiplo. A grande maioria dos bancos hoje, os grandes bancos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica não, desculpe, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, são chamados bancos múltiplos. Por que eles são bancos múltiplos? Porque hoje você vai no banco, e vocês sabem muito bem disso, quem trabalha com banco bem sabe, você vai lá para abrir uma conta corrente. Mas o funcionário vai te oferecer para você fazer uma poupança, para você financiar um veículo, quer te oferecer um seguro, quer te oferecer uma previdência, quer te oferecer um consórcio. Por que ele pode fazer tudo isso naquela instituição? Porque esse banco opera em todos esses mercados. Tá certo? E a Caixa Econômica não? A Caixa Econômica é um banco diferente, certo? A Caixa Econômica está mais para o que se chama de autarquia. Ele está mais para uma instituição que oferta para uma finalidade específica. Agora, o que acontece é que a Caixa Econômica está agindo como se fosse um banco múltiplo. Mas, do ponto de vista da estrutura do sistema financeiro nacional, ela ainda é um órgão, uma autarquia governamental. Ela está agindo como um banco múltiplo, mas a natureza dela ainda não mudou. Tá certo? Ainda assim, ainda existe uma polêmica, porque a Caixa também está oferecendo poupança, está oferecendo seguro, está oferecendo previdência, está oferecendo tudo, até consórcio. Mas para a definição do Conselho Monetário Nacional, ela ainda é uma instituição voltada para um segmento específico, que é a captação de poupança e oferta de investimento de longo prazo, principalmente na área de habitação. Tá certo? Bancos comerciais são bancos voltados para receber depósitos à vista e investimento a curto prazo. Hoje, eu diria a vocês que a maioria dos bancos comerciais são esses bancos virtuais, porque os grandes bancos são bancos múltiplos. Esses bancos virtuais, como por exemplo o Nubank, ele pode ser considerado um banco comercial clássico. O que é o banco comercial clássico? Só tem autorização para operar depósito e investimento de curto prazo. Por exemplo, esses bancos podem oferecer investimento como fundo de investimento, por exemplo, né?
Mas essas funções que os outros bancos têm, de banco múltiplo, eles ainda não foram autorizados. Por isso que eu diria que hoje, no segmento de bancos, os bancos chamados bancos comerciais, aqueles que só possuem a carteira de depósito ou de investimento, ou seja, receber depósito à vista e oferecer investimento a curto prazo, só quem está realmente operando como banco comercial hoje, eu entendo que são esses bancos virtuais. Eu agora na cabeça só me lembro do Nubank. Quem sabe aí me citar outro nome de banco virtual? Banco Pan. O Banco Pan, quem mais? PagSeguro, Inter. É isso. Todos isso são bancos que eles estão autorizados a agir como bancos, mas eles seriam ainda bancos comerciais. Bancos de investimento. São bancos especializados em oferta de investimento a médio e a longo prazo. Banco de investimento e banco de desenvolvimento tem uma tendência natural a se confundir. Tá certo? Por quê? Porque, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento, Desenvolvimento Social, o BNDES, é um banco que foi criado, é um banco ligado ao governo federal, criado para fomentar operações que auxiliem a economia do país, como está aí. Eles ofertam crédito às empresas a juros muito abaixo do mercado. Qual é a função do banco do BNDES? Bom, tem uma empresa que quer fazer um parque tecnológico que vai gerar, digamos, 300 empregos aqui na região de Camaçari. Na região de Camaçari. Essa empresa necessita de investimento que um banco comercial comum não pode oferecer, porque ela não pode receber dinheiro ao fazer um financiamento desse para recuperar em 5, 10, 15 anos uma taxa de juros de mercado. Então, onde é que esses bancos vão buscar, onde é que essas empresas vão buscar recursos para financiamento de um grande volume a uma taxa de juros menor? Ela vai buscar nesses bancos de desenvolvimento. Na Bahia existe também um banco de desenvolvimento. A Bahia tem um banco de desenvolvimento, eu não sei se vocês conhecem, chama-se Desembahia. Assim como o BNDES, Como é que é o nome? Desembahia. É o Banco da Bahia de Desenvolvimento Econômico. Chama-se Desembahia. A função do Desembahia e do BNDES é muito parecida. Eles têm recursos, eles captam recursos dos estados para oferecer às empresas, eles só trabalham com empresas, eles não trabalham com pessoa física, investimentos de longo prazo. Não é assim, não é que eles vão oferecer dinheiro para pagar um empréstimo comum para a empresa pagar com 10 meses. Normalmente eles trabalham com anos, 5, 6, 10 anos para ser pago. E a taxa de juros desses bancos? Não pode ser uma taxa de juros do mercado. Por exemplo, atualmente, um crédito comum para empresas, para financiar um capital de giro, está em torno de 3% ao mês. Tá certo? Vocês estão vendo a digitação aí? Alô? Quando eu digito, vocês estão vendo, não é isso? Alô, gente? Oi, dá pra ouvir sim. Pronto, então, um banco comercial comum, se uma empresa vai pedir dinheiro, pedir recurso, ele vai oferecer uma taxa de juros de mercado. Qual é a taxa de juros de mercado hoje que se pratica nos bancos? 3% ao mês, imagine. Se você joga uma taxa dessa para 5 anos, a empresa paga às vezes 3, 4, 5, 10 vezes o valor que ela pegou. O BNDES oferece essa taxa? Não. O BNDES recebe recurso do governo federal e a tendência é que ele ofereça esse capital que as empresas necessitam para instalar, para fazer instalação, reforma, etc. Costuma operar mais ou menos próximo da chamada taxa Selic. A taxa Selic. A taxa Selic me parece que atualmente está em torno de 3,5, muito embora aconteçam reuniões do Copom e isso pode estar sendo redefinido a qualquer momento.
Então imagina o seguinte, se a taxa Selic está 3% ao ano, o Banco do Nordeste pode oferecer taxa de financiamento de longo prazo até 5% ao ano. Esse banco BNDES, ele está jogando dinheiro fora, gente? Ou ele está fazendo doação de capital, de dinheiro para empresas amigas de quem está no governo? O que é que vocês acham? É possível uma pessoa, é possível um ser humano comum pegar empréstimo a 3% ao mês e um outro órgão do governo oferecer 5% ao ano para as empresas? Isso está correto? Vocês acham correta essa relação? Opiniões? Acredito que sim, por conta do valor. E da função também, não? Sim. Quando Um é para grandes empresas, o outro são para pequenos negócios. Certo. Mas qual é o propósito maior de um órgão do governo, um banco de desenvolvimento, oferecer empréstimo? O que é que se espera nesse tipo de operação? O que se espera é que essa empresa gere empregos, rendas e desenvolvimento econômico. Tá certo? Empregos, rendas e desenvolvimento econômico. E o BNDES, ao emprestar essa taxa tão baixa, ele está perdendo dinheiro? Alô, tem um áudio aberto aí. Ele não está perdendo dinheiro, gente, por uma questão muito simples. Ele pega esse dinheiro oferecido pelo governo, que ele vai pagar ao governo, com a taxa de 3,5% ao ano, que é correspondente à taxa Selic, que muda conforme a taxa Selic. Existe um texto que eu coloquei à disposição, eu vou até pedir, talvez eu faça um vídeo só sobre taxa Selic, para vocês poderem ter esclarecido melhor o que é taxa Selic. Mas esse órgão, o BNDES, ele recebe recursos do governo, ele tem um aporte anual do que ele pode gastar, para fazer para fomentar a economia. O objetivo principal é isso: gerar emprego, renda e desenvolvimento econômico. O governo entrega a ele a essa taxa de 3% ao ano, certo? E ele vai emprestar a 5% ao ano. Em tese, ele não está perdendo nada, muito pelo contrário. Ele não está perdendo, ele está ganhando. Ele está ganhando aí uma intermediação do 1,5% ao ano. O objetivo do BNDES não é ter lucros astronômicos. O objetivo também é se manter equilibrado e não dar prejuízo. E ele não tem dado prejuízo, tá certo? Mas o que o BNDES busca no final das contas é ajudar a economia do país na geração de emprego e no fomento ao desenvolvimento econômico. Então, essa é a função principal dos bancos nacional de desenvolvimento social, assim como os bancos de investimento, eles são voltados para oferecer investimento de longo prazo. Eu não vou entrar muito em banco de investimento aqui, porque depois eu pretendo também fazer um tópico só tratando de banco de investimento, tá certo? Mas eu queria que vocês entendessem sobre banco BNDES, a estrutura, porque é uma questão que é muito repetida em concursos, tá certo? Entender qual é a função do BNDES. Ficando claro o seguinte: o BNDES não tem agência para atendimento ao público, o BNDES não tem cliente, o BNDES opera com os bancos múltiplos, principalmente com o Banco do Brasil. Durante muito tempo, o agente operador do BNDES era o Banco do Brasil,
Mas hoje qualquer banco pode usar o recurso do BNDES para oferecer às empresas com essa missão, oferecer juros baixos para esse tipo de investimento que busquem gerar emprego e renda e principalmente desenvolver, olha, é importante isso aqui também, desenvolver a indústria nacional. Essa é uma das grandes missões do BNDES. Tá certo? Então, ficando claro, o BNDES não tem agência. Não tem agência. O BNDES... Opa! Não tem cliente. E opera opera através dos bancos. Tá certo? Ficou clara a função do BNDES, gente? Eu usei aqui o exemplo do Desembahia, que é o banco de desenvolvimento econômico na Bahia, que cumpre a mesma missão que o BNDES cumpre a nível nacional. Tá certo? Eu queria perguntar aqui a vocês o seguinte, eu vou voltar aqui a tela, vou interromper, para a gente falar sobre alguns acontecimentos que foram motivo de debate público, né, a respeito da ação do BNDES. Alguém viu falar daquele escândalo que envolvia o financiamento de uma compra de um jatinho de Luciano Huck? Que deu polêmica. Meio que eu ouvi falar, mas não tenho muito... Alguém ouviu falar que se eu lembro que ele teria sido uma forma dele se beneficiar com o dinheiro público? Luana ouviu falar nisso? Rafaela Pimentel? Deu muita polêmica aí. Se eu buscar aqui vai aparecer. Hein? Alô? Eu ouvi falar também. É isso. Mas não acompanhei muito, não. Pronto, mas eu vou resumir para vocês o seguinte. Quando surgiu essa história, era como se até o Jair Bolsonaro falou de abrir a caixa preta do BNDES, insinuando que durante os governos anteriores o BNDES andou oferecendo dinheiro do contribuinte para empresas e pessoas ligadas ao governo anterior, como se fosse uma forma de privilégio e de benefício. Eu vi o seguinte, no caso do Luciano Huck, ficou assim, como é que pode um banco de desenvolvimento usar dinheiro público para financiar um jatinho particular de um homem da TV? Eu particularmente achei aquilo ali uma grande bobagem, porque primeiro, Luciano Huck, ele tem empresas, ele é um empresário, certo? Segundo, ele pegou dinheiro do Banco Central para fazer uma compra de um jatinho. Ele não é necessariamente uma pessoa física, é uma empresa, ele é um grande empresário. Esse jatinho que ele comprou foi fabricado no Brasil pela Embraer, e a Embraer, com a fabricação de jatinho, gera empregos e gera uma tecnologia, um desenvolvimento tecnológico numa área que quase nenhum país tem, só os países de primeiro mundo, os países de ponta que tem isso. Então, o BNDES, através do financiamento de um jatinho para uso de uma personalidade da televisão, ela não fez isso por mero proselitismo, para fazer a graça de ninguém. Ela fez isso porque ela gerou um grande negócio para a economia do Brasil, gerou emprego, gerou atividade comercial e, no final das contas, ajudou o país. Então, essa é a missão do BNDES. É tanto que essa história que foi levantada de que o BNDES estava sendo o que eles chamaram de uma caixa preta cheia de corrupção, na verdade acabou caindo por terra, porque o BNDES não agiu politicamente.
O BNDES fez sim grandes negócios e ajudou a economia do país num período muito grande. Talvez por isso que o país manteve um nível de emprego muito alto. E não acredito, não gosto quando vejo muita gente falar mal do que o BNDES faz ou deixa de fazer. Eu acho que sim, o BNDES cumpriu e cumpre bem a sua missão de ser um banco de desenvolvimento ajudando a economia do país. Uma das regras do BNDES, desses bancos nacional de desenvolvimento, é que as empresas que têm acesso ao crédito para financiamento no Brasil tem que ser empresa nacional e aquilo que é comprado com dinheiro do BNDES tem que ser produto da economia, da economia nacional, da indústria nacional. Com isso ele está gerando empregos, está gerando renda e está gerando desenvolvimento econômico e social. Ok? Everaldo, Diga. só porque eu fico confusa. O BNDES, ele atua diretamente com o banco, ele não atua com a empresa, correto? Ou com a Isso. empresa? O Banco do Nordeste, o Banco do Nacional de Desenvolvimento. Alô? Fecha o microfone. Pronto, é porque você está com o microfone aberto. Aí está dando retorno aqui. Como eu falei, ele não tem agência, nem tem clientes. A relação dele, do banco do BNDES, com o cliente é através do banco em que esse cliente opera. Pode ser o Banco do Nordeste, pode ser o Bradesco, pode ser o Itaú, pode ser o Banco do Brasil, pode ser a Caixa. Antigamente, só quem poderia contratar operações do BNDES eram bancos públicos, ou bancos que tivessem o controle do governo. Isso caiu, não existe mais. Qualquer banco pode fazer. Mas o cliente, ele procura o banco dele de relacionamento, faz uma proposta de financiamento através do BNDES, o banco dele coloca o projeto para o BNDES aprova. Quem vai fazer o relacionamento do cliente com essa transação financiada pelo BNDES é o banco onde ele opera. Ele não vai ter conta diretamente no BNDES. Pronto, essa era a minha dúvida. Então, na verdade, o banco ele está sendo meio que um intermediário. O banco. Mas está sendo intermediário mas esse valor, esse investimento está vindo do BNDES. Do BNDES. Mas aí ele tem que aprovar, no caso, o banco leva o BNDES, ele aprova, porque é uma série de regras. É cheio de regras. Tá. E só mais uma dúvida. Entre banco de desenvolvimento e outro banco que você falou, a diferença qual seria? O banco de investimento? Você falou os dois últimos bancos, foi desenvolvimento ou foi investimento? Eu não lembro que saiu o slide daí, mas eu fiquei com dúvida. É isso. Eu não quero entrar muito de destrinchar, vou só citar o que está na apostila, porque eu pretendo alguns pontos que ficam muito difíceis. Deixa eu voltar aqui a apostila. De investimento, e o outro banco o último foi qual? Nós estamos falando do banco de investimento, né? Espera aí, só um minutinho, deixa eu voltar aqui para a janela, né? Pronto. Banco de investimento, olha, qual a diferença do banco de investimento para o banco de desenvolvimento? A diferença é que o banco de investimento, ele na verdade, ele trabalha mais como a clientela dele são agentes superavitários. A ideia deles é oferecer projetos de investimento de longo prazo. Para quem? Para agente superavitário, para quem tem dinheiro. É isso. Enquanto que nessa relação aqui de desenvolvimento, o BNDES trabalha com os chamados agentes superavitários. Eles na verdade, o cliente do deficitário, o cliente do BNDES e de outros bancos de fomento de atividade econômica, eles trabalham para quem precisa de dinheiro. O outro é um banco de investimento que eu ainda vou destrinchar para vocês. Eu vou, digamos que, selecionar esse tópico e vou produzir um videozinho para a gente falar um pouco mais sobre ele.
Mas a diferença é esse. Aqui trabalha para quem tem dinheiro, para quem tem dinheiro disponível para investimento em longo prazo. Longo prazo, quando o sistema financeiro fala, é de 1 ano acima, certo? E o Banco de Desenvolvimento é um banco que trabalha com agente deficitário, para quem precisa de dinheiro. O Desembahia, por exemplo. Na Bahia, por exemplo, sabe quem é que financia a compra de táxi? Muito embora os táxis saíram de linha, praticamente, né? Mas na Bahia, os taxistas recebem dinheiro a custo financeiro mais baixo, fornecido pelo Desembahia. Enquanto que... Pessoal, Oi. apareceu aqui a mensagem que a chamada vai encerrar em 4 minutos. Aí o senhor tem que lançar um novo código, viu? Um novo link. Ok, então. Aí, se caso desligar, é por causa disso. Porque agora ele dá tempo de 1 hora. Prontinho. Então a gente vai abrir de novo aqui. Eu mando outro link para vocês. Deixa eu até preparar aqui. Pronto. Tá ficando confuso? Tá ficando claro? Me dê um feedback em relação a isso. Entendi. Agora entendi. Podemos seguir, então? Vocês acham melhor encerrar logo e a gente continua com outro código? Oi? Tá É melhor. É melhor, né? Prontinho. Ou fazemos o seguinte, vamos dar um intervalo de 15 minutos então. Já estamos a 1 hora praticamente. Ou de 10 minutos, pode ser? É o tempo que todo mundo toma água, eu vou tomar um café e a gente retorna para a segunda parte da aula. Ok. Pronto. Ok. Continuamos. Ok, então. Vamos lá. Um abraço.